Mas antes, eu queria fazer um comentário aqui, junto de vocês, em relação a um cenário que eu tenho observado já tem bastante tempo, mas um movimento, assim, muito em particular, desde que eu vim fazer parte aqui, né, da equipe do Farol Brasil, fazer parte desse trabalho junto de um canal alinhado à esquerda, e um movimento até assim, que eu percebo que vem acompanhando nas minhas redes sociais pelos posicionamentos que eu venho fazendo. Ontem, acho que foi ontem ou antes de ontem, o Maringoni, o Gilberto Maringoni, que é convidado aqui sempre e está junto com o Mauro, ele também virá ao Cultura Brasileira, porque o Maringoni, além de ser um professor de relações internacionais, ele é um grande cartunista, ele trabalha com artes gráficas também, ele vai falar aqui conosco sobre isso. Então, o Maringoni certamente é um convidado que virá nos próximos dias, nas próximas semanas aqui, para a gente trocar uma ideia. E aí, ele, desde sempre, eu trabalhei com o Maringoni, inclusive no DCM, por bastante tempo, ele como convidado, ele como âncora também, nós trabalhamos junto, eu trabalhei no Diário do Centro do Mundo por 2 anos, e ele tem feito, desde sempre, críticas ao governo, né? Em particular a política econômica do atual governo, né? Ele faz críticas às medidas que têm sido implementadas e feitas pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ele fez uma publicação nas suas redes sociais, evidenciando isso, que é justamente o que eu quero dizer, que é o que tem acontecido em relação a uma postura de uma parte da militância. Eu não sei se é de fato petista, ou seja, se é filiado ao Partido dos Trabalhadores ou não, se faz uma militância efetiva, histórica, ou, enfim, se tem uma militância ali apenas através das redes. Não dá muito para saber, porque a gente sabe que rede social, internet, é esse grande emaranhado de coisas que não dá muito para a gente se aprofundar. Quem é que está falando, até muitas vezes, críticas que são feitas, ataques e ofensas são feitas por perfis falsos, né? Perfis fakes. E o que eu tenho percebido, e eu confesso para vocês que tem me assustado bastante mesmo, assustado no sentido da surpresa, porque assim, eu tenho uma postura de esquerda já há muito tempo, eu uso as minhas redes sociais, claro que é uma bolha muito pequena, muito é, é, cercada mesmo ali por amigos e tal, e lá no meu Facebook, aí algumas vezes eu falo mais efetivamente no Instagram. O Facebook, a gente sabe que cada vez mais as gerações mais novas têm tornado mais obsoleta, mas o Facebook é uma rede social que gera ainda bastante engajamento, tem muita gente que está lá, eu estou lá, o Jones está lá também, muita gente, e o Maringoni está lá também, enfim. Então, eu tenho feito críticas à extrema-direita, ao bolsonarismo, ao avanço do fascismo, já tem pelo menos, sei lá, 10 anos. Muito tempo, muito tempo. Trabalhando no DCM, e é um posicionamento claro de toda a mídia independente, de toda a mídia dita progressista, de fazer esse enfrentamento direto, mesmo muito bem posicionado, em relação à extrema-direita, ao fascismo. Mas eu nunca fui atacada e ofendida, de verdade, gente, estou sendo muito sincera, como tem acontecido, pelo fato justamente de eu ter escolhido, como é uma escolha de direito de todo trabalhador e trabalhadora nesse país, de escolher o trabalho que quer fazer a partir de uma proposta de trabalho, e eu tomei essa decisão e vim trabalhar aqui, estou aqui no Farol Brasil. Então, assim, é evidente, gente, que a esquerda, ela tem essa grande esquerda, né? Todas as matizes de vermelho que nós nos aglutinamos têm as suas divergências, as suas maneiras de análise de conjuntura, suas formas de pensar. Mas eu realmente, assim, tenho me assustado porque, como eu disse, tem uma virulência e uma forma autoritária de perseguição mesmo para quem critica o governo. Então, por exemplo, nesse final de semana, eu vi no X, e eu tenho frequentemente também me posicionado, e eu faço posicionamentos muito pontuais, inclusive,
né? Eu faço posicionamentos e críticas muito pontuais em relação a medidas, que é uma escolha mesmo que o governo tem feito, e a gente vai falar sobre isso, inclusive, a partir dessa última medida, que é esse crédito consignado, que coloca o FGTS, um fundo do trabalhador, como uma garantia para o banco. A gente vai falar sobre isso também, mas eu também faço alguns posicionamentos críticos em relação a posturas e falas do presidente. E assim, é inacreditável o nível de ataque e a forma como as pessoas tratam a maneira como a gente se posiciona. Então, por exemplo, nesse final de semana no X, eu vi, tem um perfil muito específico e que ele fica o dia inteiro lá, fazendo ataques, né, direcionados para quem tem posicionamento mais críticos e críticos à esquerda, sempre à esquerda desse governo. E gente que colocou, inclusive, digamos, a cabeça da esposa do Mauro Lopes para que ela seja demitida, porque a esposa do Mauro Lopes tem um cargo no governo e a pessoa, inclusive o perfil, sei lá, o que quer que seja, inclusive, ela oculta os comentários críticos e deixa lá evidenciado apenas que acabam virando claque, né? Porque é isso também, é uma pretensa esquerda progressista que quer claque, não quer crítica, não quer divergência, não quer um olhar um pouco diferente a partir das decisões que o governo toma. Então, eu, assim, fico me perguntando de verdade, porque a esposa do Mauro Lopes, ela é lida ali a partir né, dessa avaliação, e aqui eu não estou tratando toda a esquerda, nem toda a base petista, estou falando, direcionando para esse tipo de posicionamento de uma determinada, de uma certa claque, que não consegue ter um mínimo de abertura para crítica. E aí trata todo mundo que faz qualquer tipo de crítica como inimigo, como uma pessoa que quer o mal do governo e, por consequência, não quer que o país avance, etc. Né? Avance para onde, inclusive? É uma pergunta que a gente faz. Que tipo de avanço e de desenvolvimento que a gente quer para o Brasil? Porque isso fica tudo muito no subjetivo, muito abstrato, e a gente precisa entender qual é o projeto de país que a gente quer. O nosso, e que a gente aqui não tem vergonha de falar, é para que a gente avance, para que esse país caminhe e rume para uma revolução socialista brasileira. E aí, quando a gente fala isso, e quando a gente, por exemplo, trata de anticapitalismo, quando a gente fala que há sim um imperialismo estadunidense que precisa ser enfrentado, quando a gente trava debates e que são muito bem feitos pelo Mauro Lopes todos os dias, com os seus editoriais, com os convidados que vêm, em relação às medidas econômicas, em relação a que todas as posturas que a gente vê do governo, nós somos tratados como inimigos, como pessoas que precisam, como uma linha auxiliar do bolsonarismo. E aí esse bolsonarismo, né, essa extrema-direita, o fascismo, fica como um grande espantalho para que a gente nunca possa, então, criticar o governo. A gente nunca pode falar nada. Que qualquer tipo de avaliação crítica, alinhada, direcionada à esquerda, a partir dessa esquerda que a gente entende que é anticapitalista e que quer avançar nesse sentido, nós somos os golpistas, ou os quinta coluna. Né? Então, e aí, sabe o que é mais surpreendente nessa história toda, e olhando, é perceber que, por exemplo, não é apenas os chamados web comunistas, né, ou os quinta coluna, quem também está ali como colocado como alguém que precisa ser exposto para crítica são quadros históricos do Partido dos Trabalhadores, como o Breno Altman. O Breno Altman ele é citado como alguém que no Opera Mundi, por exemplo, não leva ninguém do PT. E que é mentira, para quem acompanha sabe que o Breno Altman faz diversas entrevistas com quadros históricos do PT, por exemplo, José Dirceu. Recentemente tem uma grande entrevista no Opera Mundi, eu recomendo muitíssimo que as pessoas assistam. Então, o deputado Renato Freitas, que para mim, na minha avaliação, o deputado Renato Freitas, assim como outros parlamentares também jovens, né, que faz parte de uma nova geração do Partido dos Trabalhadores, que poderiam sim serem alçados e colocados como o futuro
do Partido dos Trabalhadores ou da esquerda brasileira que seja. E o Renato Freitas, nas manifestações que eu tenho acompanhado, é aquele como. Inclusive, o Renato Freitas vai estar aqui amanhã, viu, gente? Acompanhe o deputado Renato Freitas, que amanhã ele vai estar aqui comigo para a gente conversar. Aquele que faz uso da sigla, faz uso do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque o Renato Freitas, ele tem um posicionamento muito crítico, uma postura muito incisiva em relação às próprias conduções, às próprias decisões que o partido toma. E ele é tido, então, claro, como aquele que precisa ser combatido ou silenciado. Silenciado. O Renato Freitas, na minha avaliação, ele tinha que, para 2016, estar construindo, pavimentando uma estrada para ser senador do Estado. O Renato Freitas é um grande orador. Ele, assim, quando ele se organiza e ele trata das questões todas que a gente sabe, ele seria um grande quadro para estar no Senado Federal e galgando um futuro aí. Tem gente que fala que o Renato Freitas pode vir a ser um presidente do Brasil, enfim. Mas pensando em pavimentar um caminho, o Renato Freitas, na minha avaliação, ele teria que sair como deputado, de deputado estadual, que ele está lá no Paraná, e vir como senador. Inclusive, quero perguntar isso para ele. Eu acho o Renato Freitas um quadro que o PT ele está deixando de lado. E ele também é tido como aquele. Vejam que não é apenas, né, os web comunistas, os quinta colunas, como eu venho falado aqui, são essas pessoas também, são quadros históricos. E vejam, o Partido dos Trabalhadores é um partido que ele está em constante disputa. Eu tenho profunda admiração pela história do Partido dos Trabalhadores e por muitas pessoas que constroem e estão no Partido dos Trabalhadores. Eu tenho grandes amigos no Partido dos Trabalhadores, que fazem uma militância efetiva e importante, que disputam, inclusive, os rumos do partido e, em consequência, os rumos do país. E que pensam, assim como eu falei, pensam nesse direcionamento para a gente rumar para o socialismo. A gente não tem vergonha de falar disso aqui. Então, é porque assim, tem uma parte da nossa esquerda que me parece que vale tudo, inclusive, para poder se manter ou nos seus cargos institucionalizados, ou porque tem muita vantagem, né, por estar ali organizadas nas condições que as coisas estão como estão, e que se arvoram como progressistas. E aí vale tudo para ser progressista, inclusive deixar de ser esquerda. Então, o que é ser progressista, sabe? Eu vou até perguntar isso para a Rita, né? Para o Guilherme hoje, que é o Guilherme que vem, viu, gente? Então, eu vou até perguntar isso para ela, porque para ele, barra ela. Porque, assim, o que é ser progressista? Vocês já pararam para se perguntar o que é ser progressista? Ah, nós somos progressistas, tá? Aí, o que vale ser progressista? Ser progressista pode ser tanta coisa. E então aqui a gente tem um alinhamento e um direcionamento muito claro dentro daquilo que a gente quer e a gente entende como projeto de país. Porque é muito fácil falar, eu sou progressista. Tá. E o que é isso exatamente? Eu, Thalita, que sou de esquerda, anticapitalista, que defendo a Revolução Socialista Brasileira, posso dizer que sou progressista. Como o Geraldo Alckmin também pode dizer que é progressista. E aí? Sabe? Então, assim, são essas coisas todas que eu confesso para vocês que esse relato que eu estou trazendo aqui é quase um desabafo, porque eu estou muito surpresa, de verdade. Assim, eu fico surpreendida e triste, eu acho lamentável isso, sabe? Esse tipo de perseguição, sabe? E aí, assim, tem também parte dessas críticas que precisa decidir se nós somos irrelevantes ou se nós somos a linha auxiliar do fascismo da extrema-direita, porque também tem isso. Hoje mesmo eu recebi um comentário lá dizendo: vocês não têm noção do perigo que vocês oferecem
tendo os posicionamentos que vocês têm. Mas pera um pouquinho, se a gente é relevante, como é que a gente está aqui apresentando algum perigo? Então, as pessoas precisam também se decidir para que tipo de crítica que a gente está fazendo, sabe? De verdade. Então, fica aqui realmente minha primeira fala, e aí eu quero emendar essa fala para essa pauta, né, que também é algo que nas redes sociais, desde o anúncio do governo, que foi a partir, inclusive, de um vídeo que o presidente Lula publicou a respeito desse empréstimo, é o chamado empréstimo do FGTS, né? Ou então o crédito do trabalhador. E aí, então, no último dia 21 de março, o presidente Lula ele fez essa publicação aqui. Olha só, deixa eu colocar para vocês. Só que era fake news, quando a semana passada nós avisamos que a partir do dia 21 você ia ter direito a empréstimo com juros mais baratos. Pois bem, você que é trabalhador CLT, ou empregado MEI, empregado ou empregada doméstica, trabalhador rural, fique sabendo o seguinte: o crédito do trabalhador já está disponível a partir de hoje na sua carteira de trabalho digital. É um crédito a juros baixos para você fazer aquela reforma, comprar uma geladeira, trocar a televisão ou fazer o que você quiser. E até pagar uma dívida que você tem que tem os juros mais altos. Você pode resolver grande parte dos seus problemas. Vamos à luta e boa sorte. Bom, gente, a notícia é o seguinte, eu sei que o Mauro Lopes lá no Manhã Brasil também tem falado, mas vamos reforçar aqui. No último dia 12 de março, foi assinado, então, pelo presidente Lula, uma medida provisória que criou, então, uma linha de crédito consignado chamado crédito do trabalhador. E aí, então, profissionais do setor privado vão usar a carteira de trabalho digital, que é um aplicativo que você baixa, e aí você coloca os seus dados todos. E aí você, então, esse trabalhador, essa trabalhadora vai ter acesso a um empréstimo para poder, a partir do seu fundo, né, do seu FGTS, ser utilizado como garantia. Então, uma medida que ela tem um público direcionado, que são empregados, empregadas domésticas, trabalhadores rurais com carteira assinada e assalariados de MEIs, né? Microempreendedores individuais. E aí, como eu falei, então, esse empréstimo ele pode ser tomado a partir do aplicativo e vai ter e aí esse empréstimo, como que ele vai funcionar? Até onde eu entendi aqui, só para a gente entender, porque essa é uma discussão que vem sendo travada, aí o ministro Fernando Haddad também, né, deu entrevistas falando a respeito do quanto isso é benéfico para o trabalhador, para a trabalhadora, porque esse empréstimo ele vai ser tomado a um juros menor do que aquele praticado usualmente pelos bancos, então um juro ali que tem uma média de 3%. E aí, esse desconto desse empréstimo ele vai ser na folha de salário, pelo e-social, que vai permitir, então, né, segundo aqui diz o governo, né, a partir do anúncio dessa medida, vai ter taxa de juros inferiores praticadas atualmente, né, pelos bancos. Bom, o que a gente pode. Antes, inclusive, de eu fazer os comentários, eu quero mostrar para vocês um pouco do que rolou nas redes sociais, tá? Olha só. Aqui. Isso aqui, gente, esse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês, ele é o vídeo que foi publicado no último dia 21 nas redes sociais do presidente. E esse é aquele comentário adicional que sempre vem, que tem no X agora, né? E aí que as pessoas, elas, então, publicam esses comentários. E aí, então, tá aí o contexto, e essa é a principal crítica, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui a partir do anúncio dessa medida. Então, qual que é a questão aqui? É que a grande crítica é que essa garantia para os bancos é a partir de um dinheiro que já é do trabalhador, que é o dinheiro do FGTS.
E aí, as pessoas, então, ao longo, né, desses últimos dias, elas têm feito o quê? Têm feito a simulação, porque isso foi liberado nesse aplicativo desde o último dia 21, que foi quando o anúncio aconteceu. E aí, gente, tem de tudo, tá? Inclusive esse tipo de análise canalha, maior roubo da história do dinheiro do trabalhador, o que a gente não sabe, enfim, qual é o critério, qual é o parâmetro utilizado para dizer que é o maior roubo da história. Então, a gente sabe que dentro disso tudo tem esse tipo de análise canalha, mentirosa, mas tá aqui, olha só. Esse é o tipo de manifestação que tem acontecido nas redes sociais. E as pessoas têm feito o quê? Têm feito as simulações e jogado nas redes. Tá vendo aqui, ó? Então, um empréstimo de 20 mil, que vai virar ali nessa taxa, né, de referência de 3%, a pessoa vai pagar o dobro do valor, tá vendo? Outro exemplo aqui. A pessoa vai tomar um empréstimo, vai pagar ali em torno, vai pagar quase 3 vezes o valor do empréstimo que ela está fazendo. Aí aqui, né, é só importante frisar, tá vendo? Esse tipo de manifestação, isso que é o mais importante, por isso que eu separei para a gente poder conversar, não é manifestação de web comunista, não é manifestação de quinta coluna, isso é manifestação de gente aleatória, de gente alinhada ao MBL, de gente que nem sequer se interessa por política de fato, mas está nas redes e está acompanhando o fluxo e está indo no hype, sabe? Está indo no Trend Topics do X e está também se manifestando. Então, isso aqui é só para mostrar, olha só, aqui é a Nath Finanças, eu quero falar sobre ela também. Tem um vídeo do Jones, inclusive, que ele comenta sobre isso, porque a Nath Finanças, desde o anúncio que foi lá no último dia 12, tem feito uma avaliação crítica em relação a essa decisão do governo, e a Nath Finanças, ela já foi, inclusive, né, alçada aí a mais nova inimiga do governo, né? A mais nova pessoa, a mais nova neoliberal. E aí é engraçado porque foi inaugurado um termo novo também, viu, gente? Comunista neoliberal. O comunista neoliberal, alinhado ao Jones Manuel. É uma nova que eu também ouvi, sabe? O comunista neoliberal. Então, assim, é isso. Tem de tudo. Mas por que eu estou trazendo esse tipo de manifestação e as simulações? Isso aqui tudo eu peguei das redes sociais, tá, gente? Por que eu fiz isso? Para mostrar que isso aqui não são os web comunistas, os socialistas, enfim, a extrema esquerda que está falando. É a direita, é a extrema direita, é gente alinhada ao MBL. É gente que nem sequer está literalmente politizado ou numa militância. Ou seja, uma medida, na minha avaliação, desastrosa, a utilização de um fundo do trabalhador. Sabe por quê? Porque quando você senta para conversar com o burguês, com a burguesia, ou seja, nesse caso, com os bancos, a burguesia nunca vai sair perdendo. Nunca vai sair perdendo. Então é evidente, porque, por exemplo, tem uma coisa que a própria Nath Finanças, um questionamento que ela faz, que é, por que não obrigar os bancos, tratar com os bancos que seja, né, tratar com os bancos para que eles refaçam a sua maneira de praticar os juros em cima de empréstimo consignado? Por que não fazer um programa junto com os bancos, mas que não tenha como garantia um dinheiro que já é do trabalhador? Um fundo que é do trabalhador e que não deve... Essa é uma outra simulação de empréstimo, tá vendo? Tá aqui. Isso aqui é um outro assunto que eu quero tratar. Mas, assim, a minha pergunta justamente é essa. E uma coisa importante, inclusive, desse comentário que eu coloquei do Robson aqui, eu não sou filiada a nenhum partido, viu, gente? Portanto, nem ao PCBR. Tá? Eu não sou filiada a nenhum partido. Então, para deixar isso aqui muito claro também. Então, o meu questionamento é exatamente esse. Sabe? Aí, nessa conjuntura toda, nesse contexto todo, a gente não tem mais ninguém, se extinguiu qualquer tipo de discussão sobre revogar a reforma trabalhista, sobre revogar a reforma da Previdência, sabe? Todo aquele projeto de destruição do Michel Temer, lá antes do Bolsonaro, que aconteceu,
a toque de caixa, porque foi um movimento golpista, que a gente já sabe, é a nossa história recente, não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso. E aí o que a gente tem agora é essa medida em que, veja bem, aí tem alguns argumentos, né, para tentar defender o indefensável, e aí é isso, aí as pessoas entram nos malabarismos argumentativos, como eu sempre digo. E aí as pessoas dizem assim, olha, faz empréstimo quem quer. Não, camaradas, faz empréstimo quem precisa, faz empréstimo quem está desesperado. A pessoa não vai, muitas vezes, nem analisar friamente, racionalmente, que ela está pagando quase 90 parcelas de um empréstimo e que, no final das contas, ela vai pagar 3 ou 4 vezes o valor. Porque ela está desesperada, muitas vezes. Ela está precisando. Não faz empréstimo quem quer, faz empréstimo quem precisa, quem está endividado. E aí, a grande genialidade é você condicionar um fundo, o FGTS, que é uma garantia que o trabalhador tem porque é dele. Porque é um outro argumento que eu também vi nas redes. Ah, mas o fundo não é do trabalhador. Não, é do trabalhador. É dele. Uma conquista histórica da classe trabalhadora, inclusive. Para que no fim enfim, da sua vida, quando eles chegarem no momento de aposentadoria, que é uma outra coisa também, né, gente? Aposentadoria, a minha geração já é uma geração que já nem sabe sob que condições vai se aposentar e se vai se aposentar. Né? A gente vai trabalhar até morrer. A geração, né, da molecada, um pouco mais novinho do que eu, que tem lá a casa dos seus 20 anos, então, não sabe nem o que é isso. Aliás, não sabe nem o que é CLT. Não sabe nem o que é CLT. Há uma demonização, inclusive, da CLT, né? Porque daí todo mundo é empreendedor, vamos todo mundo ser empreendedor, vamos todos, cada um aqui ser o próprio empresário. Defendido, inclusive, pelo presidente Lula. Então, assim, tudo isso eu só estou trazendo aqui justamente para a gente poder conversar e pensar junto, porque, no fundo, gente, o que me parece essa medida é que o banco vai pegar esse dinheiro, assim, não é que ele vai pegar o dinheiro do fundo, tá? Vamos esclarecer isso. É um empréstimo que o banco está fazendo sob a condição de que, se numa situação de inadimplência, ele vai tomar, vai ter como garantia aquilo que já é do trabalhador. Quer dizer, quem que vai ganhar com isso, gente? Quem que vai ganhar com um empréstimo em que a pessoa vai, sei lá, pegar ali 10 mil reais e vai pagar 30? É o banco, é o banco. Então aí eu volto numa pergunta e num questionamento central que a gente sempre faz. Sempre faz. Que tipo de vantagem o trabalhador, a classe trabalhadora tem quando a gente tem um governo que senta para negociar as decisões que decidem a vida dos trabalhadores com a classe burguesa, com a burguesia? A gente não tem medo de falar sobre isso aqui. A gente não tem medo de tratar a burguesia como ela é. É isso, ela não vai perder nunca, nunca. Então tá aí mais uma medida do governo, e essas são as manifestações que não são, de novo, dos web comunistas, dos quinta coluna, dos golpistas, daqueles que estão causando um certo perigo. Eu assim, tem uma coisa, gente, que eu fico muito assim, convidando as pessoas a fazerem, é sentar para conversar com quem está no andar de baixo desse país, sabe? Quem não tem propriedade privada, quem é aquele trabalhador informal, aquela pessoa que, quando o café aumenta 10, 12 reais, quando o preço do ovo está um pouco mais caro, quando há uma inflação generalizada e que tudo fica mais caro, compromete totalmente, totalmente a renda desse trabalhador, dessa trabalhadora. Porque tem uma certa classe progressista que essas medidas não mudam muito. Não tem uma classe média ali organizada que a gente sabe que não é fascista,
né, e que sabemos que é eleitora do presidente Lula, e será, e defende o presidente Lula para 2026, cegamente, inclusive, que a gente não pode, inclusive, fazer nenhum tipo de crítica, que esse tipo de modificação, de modulação de preço, não faz diferença. Quando houve aquela discussão, né, é uma aqui entre nós, mas há um mês e meio, 2 meses mais ou menos, a gente teve essa discussão muito forte em relação à alta dos alimentos, né? O preço do café e etc. E as pessoas, quando eu fazia essas críticas lá, né, 2 meses atrás, as pessoas me mandavam trocar de supermercado, troca de supermercado. Ou então eu ouvi argumentos como, mas é que o povão, aliás, é um termo que eu não suporto, já falei aqui, o povão não sabe comprar, porque o povo brasileiro, porque aí tem isso também, né? Aí é a Dona Maria hipotética e o seu João hipotético. Porque o povão, porque o povo brasileiro precisa saber fazer compra, porque quer comprar tudo de uma vez, quer ter dinheiro e gastar todo o dinheiro. Sabe o que, que é isso? São pessoas que não têm ideia o que, que é conviver o tempo todo com escassez. Sabe? Não tem ideia de o que, que é não ter dimensão de como vai ser o mês seguinte para pagar aluguel, para poder garantir comida e as condições mínimas de sobrevivência, porque o resto, inclusive, vira luxo. Inclusive, vira luxo. Então, tem essa classe progressista, essa classe média progressista, que fica aí o tempo todo numa verborragia, que quer tutelar, inclusive, e que não conversa com as pessoas, sabe? Não conseguem entender a dimensão, muitas vezes, do lugar que a gente está. Por quê? Aí, para finalizar, mesmo que eu não quero, eu acho que o Guilherme já está aqui, gente. Já está aqui esperando, coitado. Desculpa, viu, Guilherme? Eu já vou te chamar. Que eu me empolguei aqui na fala, eu já vou te chamar. Mas só uma última fala. Porque, assim, essas pessoas não têm dimensão e de verdade, gente, a minha preocupação a título das questões eleitorais, né, já que 2026 está logo ali, de alguma forma, como é que a gente vai sentar para conversar com as pessoas e convencê-las a votar no nosso candidato? Digamos aqui, né, o candidato da esquerda, o candidato progressista que seja. Como é que a gente vai sentar para conversar com essas pessoas? Vai falar para elas que elas precisam substituir o alimento, porque o alimento que ela quer comprar está mais caro? Uma fala do presidente Lula. Falar para ela trocar de supermercado, porque o supermercado que ela está comprando pode ser que esteja mais caro? É isso? Ou então a gente vai falar para essas pessoas que elas não sabem o que fazer com o dinheiro? Detalhe, né? Ou melhor, como eu falei, que a pessoa faz empréstimo porque quer. Faz empréstimo quem quer. Se você está fazendo empréstimo, o problema é seu. As pessoas se endividam porque querem no Brasil. Mais ou menos isso. Sabe?